Juliana, bem-vinda ao Pessoas e Produtos. Obrigada, Bruno. Um super prazer estar aqui, batendo esse papo com você, principalmente para falar de dois temas que eu adoro, né, que é compliance e ciclismo. Então, obrigada mesmo pelo convite. Maravilha, vamos nessa. Juliana, vamos começar do começo. Quero Bem do começo. entender bem do começo. Quero entender e conhecer melhor sobre as suas origens, as suas referências profissionais, que você pudesse compartilhar conosco como tudo começou. Vamos lá. Eu sou paulistana do interior de São Paulo, né, de uma cidadezinha bem pequena, dessas que tem igrejinha azul na praça, sabe? Sei. Que Que se tem chama jogo de Altima. dama na praça, né? Que os É aposentados ficam isso. jogando. Exatamente. Boccia, jogo de dama. Então, é uma cidade que se chama Altinópolis. Atualmente tem 15 mil habitantes. Acho que quando eu saí de lá quando eu tinha 14 anos para estudar em Ribeirão Preto. Então, ou seja, nessa época devia ser bem menor que isso, né? Então, eu vim dessa cidade super pequena e fui criada, acho que tem bem relação com o nosso bate-papo hoje aqui, então, fora de casa, né? Então, cresci jogando bola na rua, andando de bicicleta, andando a cavalo. Então, essa vida bem diferente da que a gente leva, que os meus filhos levam aqui em São Paulo. E então era isso que tinha para fazer na cidade pequena. Nos dias frios e quando não tinha ninguém para brincar na rua, a minha mãe era professora de escola pública, né? E professora de português. E a minha casa era cheia de livros. Então, na minha infância, eu tenho uma memória muito forte, né? E um exemplo muito forte da minha mãe por meio da leitura. Então, sempre gostei de ler, sempre li muito. Então, acho que a escolha pelo direito foi um pouco desse amor pela leitura, por essa curiosidade de sempre querer conhecer um pouquinho mais, né? E um pouco também por influência da minha mãe, como eu falei, ela era professora pública, e me lembro de uma passagem, você vê como essas coisas na infância marcam a gente, né? Uma vez, ela e as amigas professoras viriam de ônibus para São Paulo para uma manifestação da greve das escolas públicas, não sei. E eu me lembro de eu muito pequena fazer um discurso todo inflamado, defendendo os professores públicos do estado de São Paulo. E elas elogiaram muito, né? Não sei se porque de fato a minha argumentação foi boa ou porque elas foram muito gentis. E acho que naquele momento também despertou em mim esse interesse, né? Por essa argumentação, por essa Uhum. defesa dos pobres e oprimidos. Poxa, que Então acho que interessante. começou daí essa influência para fazer o direito, né? Agora, para fazer o compliance, eu juro que eu caí bem de paraquedas aqui, foi sem querer. Mais uma das coisas que eu digo que o universo é bem generoso comigo, então em compliance foi a mesma coisa. Então, eu sou advogada de formação, comecei minha profissão trabalhando em grandes escritórios aqui em São Paulo. Fui professora concursada, inclusive, da PUC, de Direito Comercial na Faculdade de Administração. E depois quis fazer essa mudança para o mundo corporativo mesmo, que eu tinha uma certa angústia de não ver, sabe, o todo, assim, eu tava só aqui no escritório, só vejo um pedacinho do problema, queria participar mais da estratégia, mais, né, desse lado preventivo e menos do reativo. E eu trabalhava na PepsiCo, no departamento jurídico, mais especificamente em compliance, e sempre fui uma pessoa super curiosa. Gosto de pessoas, gosto de conversar, gosto de saber, como eu falei lá atrás, né? E uma vez analisando um contrato mais complexo, eu pensava, não é possível, né? Alguém na PepsiCo já fez um contrato desse, pergunta daqui, pergunta dali. Me passaram um telefone de uma advogada responsável por contratos global. Eu entrei em contato com essa pessoa me falou: olha, a gente vai ter um grupo semanal de trocas entre vários advogados de contratos da PepsiCo no mundo. Você não quer participar? Eu fui participar. E aí, todas as vezes que alguém do time de compliance, porque não existia compliance no Brasil nessa época, né? E todas as vezes que alguém precisava de alguma coisa de compliance no Brasil,
alguém falava, eu conheço uma advogada lá no Brasil que pode te ajudar. Então, aí eu revia o código de conduta em português, eu participava de investigação junto com alguém, né? Eu presencial e o investigador online. E quando eles foram fazer o risk assessment, né, o mapeamento de riscos aqui no Brasil, me pediram ajuda. Quem é quem aqui? Quem são as pessoas nesses cargos para a gente entrevistar? Você pode ajudar agendando essas entrevistas? Você pode participar das entrevistas? E a recomendação desse risk assessment foi ter uma posição de compliance no Brasil, né? E aí eles me chamaram para participar do processo e me convidaram para assumir essa posição como a responsável de compliance por compliance aqui no Brasil. Te confesso que naquele momento, eu adoro ser advogada, e naquele momento eu fiquei em dúvida. Eu falei, o que é esse tal de compliance, né? Eu não sabia muito, fiquei na dúvida se ia, se não ia, mas foi a melhor coisa que eu fiz, sou super feliz e uma grande entusiasta, né, de ética e compliance. Curiosidade, 2 pontos, pegando 2 ganchos. Qual era a sua idade quando você foi ativista do ensino público aqui em São Paulo? Você tinha quantos anos? Eu não sei. Quando eu fui pensando nessa história, eu devia ter o quê? Uns 9 anos. Eu era Nossa. bem, mas era ativista, eu estava em casa, né, com a minha Sim, sim. mãe e as amigas, né? Por isso que eu acho que elas foram mais generosas do que, de fato, a minha linha de raciocínio, minha argumentação. Não sei se ela era tão potente assim, mas eu era bem jovenzinha. Mas foi algo que daí a gente vê, né? Quando a gente fala com crianças, o elogio, a forma que você fala tem um impacto, pode ter um impacto grande, né? Da vida Não, toda. completamente. Gera a memória emocional que você É, lembra disso até hoje e consegue fazer esse viés, a gente chama de viés retrospectiva, né? De contar a sua história e lembrar exatamente desse ponto, depois estudar direito, trabalhar em escritório de advocacia. Então isso é muito legal, é a forma que a gente é moldado, né? Interessante também que na sua carreira você foi, o que eu chamo a carreira tradicional do advogado, de trabalhar em escritórios, né? Lidar, enfim, com os processos. E aí a pergunta que eu ia fazer também é, aí na empresa que você trabalhava na época, acho que a Pepsi, você começou a participar desses grupos, então fora do Brasil já existia uma área de compliance, mas no Brasil ainda não, e aí você, né, participou ativamente da fundação e dos primeiros passos do compliance no Brasil como um todo. é isso mesmo. Eles tinham algumas também, né? Estava começando a implementação do programa de compliance global da PepsiCo, então existia uma pessoa que era responsável por América Latina, mas ela ficava baseada nos Estados Unidos, né, em Nova York mesmo, que é o headquarter da PepsiCo. Depois eles contrataram um diretor que ficava no México, que veio a se tornar o meu chefe, e aí criaram essa posição no Brasil. Depois que eu já estava nessa posição no Brasil, aí criaram a posição na Argentina, depois da Argentina criaram a posição na Colômbia, enfim, foi expandindo pouco a pouco para diversos países, né, de acordo com a necessidade. Mas antes disso eram outras pessoas cuidando de regiões, né, e não tinha ninguém aqui no Brasil. Ah, interessante. Então, o que já me dá o gancho para a próxima pergunta é que, assim, a sua carreira, ela se confunde muito, então, com a história do compliance no Brasil. Como ele começou, como surgiu, enfim, as primeiras áreas aqui. E hoje você é uma das profissionais mais admiradas da área de ética e compliance aqui no Brasil. Primeiro, como que você enxerga essa conquista e olhando em retrospecto também, desde como tudo começou e até hoje, qual que é a sensação olhando a sua jornada nessa área? Bom, primeiro eu fico super feliz e honrada, né? Porque essa premiação ou esse reconhecimento, ele é feito baseado na indicação dos seus pares. E tem muita, muita gente boa no mercado, né? Então, quando eu recebi a primeira vez e esse ano foi a quinta vez consecutiva, então é com muita, muita alegria mesmo, sabe aquela sensação de, poxa vida, tá dando certo, né? Sim. Um sentimento de que uma convicção mesmo, de quando você faz algo que você acredita, você se dedica e faz com amor, as coisas, os resultados vêm, né? E também essa crença de que compliance é muito importante, né, para a sustentabilidade dos negócios e também para que se tenha um ambiente de trabalho adequado. Traz também uma grande responsabilidade, né? Porque no final do dia é uma responsabilidade de influenciar positivamente, de
trocar, de ter boas práticas, de influenciar não só dentro da empresa, mas também fora da empresa, né? Melhorar o ambiente ético e corporativo no Brasil em geral. Então, a gente tem várias conversas em vários fóruns, o ICC, por exemplo, né, que é o International Chamber of Commerce, atua muito nessa frente também, de trabalhar um pouco mais de forma ampla no ambiente ético do Brasil como um todo. E pessoalmente me traz cada vez mais essa vontade de seguir estudando, me desenvolvendo e atuando aí como um exemplo, né, se é que eu posso dizer assim, para os meus colegas. Mas é com muita felicidade mesmo. Eu diria, assim, hoje você trabalha em uma empresa que ela não sei se todo mundo tem essa noção, essa referência, mas ela não é referência local, é referência global em ética, compliance e responsabilidade social. A Natura é referência global nesses aspectos. E, É isso. com certeza, claro, não é um trabalho apenas seu, de todo um time, mas eu, quando olho, admiro a Natura assim, há muitos anos. Enfim, tem vários cases aí que a gente poderia citar, né? Então, obviamente, isso está diretamente ligado a você, a sua equipe, ao time, tudo que vocês vêm desenvolvendo ao longo dos anos. Então, acho que é um trabalho magnífico. Não é legal mesmo. A Natura tem algumas certificações muito importantes e que poucas empresas brasileiras têm, né? Então, ela já foi mais de 13 vezes reconhecidas como uma das empresas mais éticas do mundo, é reconhecida constantemente pela CGU, né, com o Proética. Então, além de outras, né, como o Merco, e outras certificações também, mas especificamente relacionada à ética, a gente tem essas duas que são certificações de destaque e que nos traz muita alegria, né? Também um reconhecimento, mas que também a gente utiliza para seguir aprimorando. Então, essas certificações, além de demonstrar o nosso compromisso com a ética, com a transparência, né, e com um impacto positivo, elas também nos ajudam a seguir cada vez mais aprimorando e revendo o nosso programa e o que a gente pode aprimorar a cada dia. Agora a pergunta para a consultora de compliance, Ethical Compliance, Juliana Darini. Vamos lá. Para um líder, para um gestor, ou até um empresário que queira implementar genuinamente uma área de Ethical Compliance ou programas de Ethical Compliance, quais são os principais conselhos ou dicas que você pode dar para essas pessoas? Vamos lá. Então, a gente tem a primeira questão básica que a gente diz que não tem um programa de ética e compliance que sirva para todo mundo, né? Então, cada empresa, cada país vai ter um programa de compliance que é adequado às suas necessidades. Mas o primeiro e mais básico de todos e que vai determinar a eficácia e a efetividade no programa de compliance é, de fato, o engajamento da alta liderança, que é o que a gente chama o tone at the top, né? E o que significa esse engajamento da alta liderança? Um é que eles, de fato, estejam comprometidos, sejam o modelo, né? Ou também o famoso walk the talk, então que eles façam o que eles pregam, e que de fato apoiem esse programa de compliance, né, por meio de recursos e recursos, pessoas, dinheiro, tecnologia, né, sistemas, que eles de fato apoiem nas palavras, né, estejam presentes nos treinamentos, cascateiem as mensagens. Então, esse apoio da alta liderança é essencial. O segundo, como eu falei, então você precisa ter uma pessoa que seja dedicada, né, com o apoio dessa alta liderança e que de fato conheça o negócio. Então, não adianta você ter alguém que vai ter aquele programa enlatado e que não tem sentido para o seu negócio. Então, conhecer o negócio, conhecer os seus clientes internos, conhecer as necessidades do negócio, vai fazer todo sentido, né? E para isso a gente faz esse mapeamento de riscos para entender onde é que você precisa atuar. E a partir daí desenvolver políticas, procedimentos, código de conduta que seja adequado para a realidade dessa empresa. Mas E, antes de você seguir, só uma imagina, curiosidade, por que é importante conhecer sobre o negócio no detalhe? porque você vai ter que direcionar o seu programa de compliance para essas necessidades, né? Então, vamos supor que você tenha uma empresa que não tenha problema, não tenha interação com o oficial do governo, e você desenvolve políticas e procedimentos e faz os treinamentos focados em anticorrupção. Qual é a efetividade, qual é a conexão que você vai ter com o seu negócio? Nenhuma, né?
Você tem um problema que é relacionado a comportamento, é relacional, é de ética no ambiente de trabalho, você tem que focar nesse problema. Você tem um problema que é relacionado à inovação, a regulatório, a poder desenvolver novos produtos, você vai focar nesse ambiente, nesse aspecto. Então, é de fato você conhecer não só o negócio, mas também as necessidades de cada um dos seus stakeholders ou, né, das suas partes interessadas ou dos seus clientes internos. Depois repetição, é falar, falar, falar. E, para mim, o mais importante em compliance são as pessoas e uma cultura organizacional, né? Porque você pode prever todas as políticas do mundo, todos os controles, todos os processos. São as pessoas que implementam, interpretam essas políticas e procedimentos. Se você não tem pessoas que estão comprometidas, né, que entendem o porquê, a necessidade e a importância disso acontecer, não vai acontecer. E outra que é impossível você prever todas as situações do mundo. Então, se você constrói uma cultura baseada em valores, uma cultura ética, é mais fácil que essa cultura ética guie as decisões, né, do que você tenha que atuar de forma reativa e depois punindo e depois tendo uma atuação como polícia, que era mais a visão que se existia do compliance antigamente, né? A polícia, eu brincava no meu começo, eu almoçava sozinha, ninguém queria almoçar comigo, né? Falava assim, me viu almoçando com a Juliana, coisa boa não é, né? Então, a gente precisa desmistificar esse lado de compliance enquanto polícia e enxergar o compliance como parceiro do negócio. Então, para isso, uma necessidade também de você conhecer o negócio e as necessidades para você poder ser esse parceiro que, de fato, agregue valor e não simplesmente traga mais uma obrigação, mais um treinamento que não é efetivo, né? Então, acho que seriam essas as dicas. E porque uma cultura ética organizacional é importante para a sustentabilidade dos negócios, na sua visão? Bom, por várias razões, né? Então, primeiro, falando especificamente, já existem estudos, até feito pelo próprio Ethisphere, que é essa organização, né, que faz essa certificação das empresas mais éticas do mundo, já existe um estudo de que as empresas mais éticas do mundo têm um retorno muito maior do que as demais. Seja porque hoje em dia as pessoas estão muito mais exigentes em relação ao papel social das empresas, né? Então, hoje não só os consumidores, mas também, né, os colaboradores querem trabalhar em empresas que são éticas, porque você parte do pressuposto que a empresa vai te tratar de uma forma respeitosa, transparente, ética, com integridade, e da mesma forma os seus fornecedores, da mesma forma os seus clientes. Então, ter uma cultura ética não só é importante para você atrair e reter, né, os melhores talentos, também evita fraudes e acaba diminuindo, né, multas, penalidades e até desvios mesmo, né, que acabam trazendo um impacto financeiro para a empresa. Traz mais consumidores. Hoje em dia a gente vê, e bom, a Natura é um grande exemplo disso, que muita gente, além de a gente ter produtos maravilhosos, mas muita gente associa a Natura, né, a todo o trabalho importante que ela tem em relação à Amazônia, em relação aos direitos humanos. E, por fim, também em relação aos investidores, né? Então, a gente consegue atrair, né, tendo uma prática, e aí quando a gente fala de ética, é um sistema de integridade mesmo, que também abrange governança corporativa, riscos e controles internos, auditoria e compliance, trazendo essa transparência e uma segurança, confiabilidade para todos os stakeholders, né? Então, desde o consumidor, nosso colaborador, as comunidades que a gente atua, os fornecedores e os investidores. Então, acho não, é por isso que uma cultura ética é importante. Completamente. E é curioso, a cultura ética tem um papel fundamental nisso, na construção da personalidade do brand, né, da marca. Então, o que você comentou, a gente conhece, sabe como que os produtos foram desenvolvidos de forma correta, o programa de incentivo com as comunidades, enfim. Então, acho que tem um papel fundamental nesse sentido.
Agora, Juliana, você comentou que no passado ainda muitas pessoas viam o departamento de compliance como polícia, né? Eu acho que não é tão no passado assim. Eu tenho um pouco essa visão hoje com alguns clientes que eu tenho bastante interação, tá? Não vou dizer como polícia, mas vem como departamento punitivo. Ah, vou mandar para o compliance, preciso ver por compliance, tal. Por que que você acha que as pessoas ainda têm essa percepção e quais são os passos que a gente tem que fazer, você na sua função, que você tem feito para mudar um pouco essa percepção? Bom, eu acho que existe essa percepção de compliance como uma área mais punitiva pela própria origem da área, né? Então, o compliance surgiu, o próprio nome, né? Compliance, que é um termo em O inglês, nome já não ajuda. já não ajuda, né? É cumprir, né? Estar em cumprimento, estar em conformidade, né? Com as leis, os procedimentos. Então, surgiu daí, né? Lá nos anos 90, se eu não estou enganada, com todo aquele escândalo da Enron, da Arthur Andersen, né? Com o advento da lei SOX. Então, naquele momento da criação da Lei SOX e que se começou a ver, depois no Brasil mais especificamente, com a Lava Jato, algumas leis foram criadas e que era obrigatório ter um programa de compliance. O programa de compliance tinha por finalidade lei anticorrupção e fraude. Então, esse era o objetivo. Então, ele era muito reativo e o objetivo era que as empresas estivessem de acordo com as leis anticorrupção. Então, nesse primeiro momento do compliance, o foco era esse: cumprimento, né, das leis políticas e procedimentos, muito especificamente relacionado à lei anticorrupção. Aos poucos, as empresas passaram a entender que o compliance vai muito além disso, né? Que até para você preservar a sua reputação, você tem que ter um papel mais ético e mais amplo, mais abrangente e mais preventivo do que simplesmente reativo. E também muito com os movimentos que se seguiram, tipo o Me Too, né? Todos os casos de assédio sexual, que foram trazendo uma abrangência e né, uma importância, uma expansão da atuação de compliance para essa parte mais ética, mais de comportamento no local do trabalho, e que cada vez mais a gente vê nessa jornada, né, de saindo do compliance. Então, no começo, os departamentos eram de compliance. Sim. Depois, a gente passou a se chamar de ética e compliance. Então, até mostrando que a ética é mais ampla e abrange o compliance. O compliance é um pedacinho ali, a parte de cumprimento de políticas e procedimentos, mas antes disso você precisa ter uma cultura organizacional ética que te possibilite uma atuação mais preventiva. Hoje em dia a gente já fala que, e pelo menos na Natura a gente fala muito disso, que é ir além de compliance, né? Então não adianta você ter só compliance. Compliance é um dado, é um esperado que todas as empresas já tenham. Além do compliance e da ética, a gente já fala em empresas que têm que ter um impacto positivo, que tem que ir além da ética e do compliance e tem que ter um impacto social, ambiental e econômico positivo para todo mundo, né? A gente fala muito hoje da era da regeneração e compliance também é parte disso. Então, não basta você deixar de fazer o errado, você tem que também regenerar e fazer o certo e ter um impacto positivo. Então, acho que é um pouco essa evolução. E como é que a gente faz para chegar nesse ponto? Acho que é muito de explicar o porquê. Qual é o impacto da ética e da integridade na sua vida e na vida da empresa e na vida da sociedade, né? Como é que cada ato de cada um de nós tem um impacto que não é só na minha vida. A gente tinha muito aqueles mitos de, estou fazendo isso para proteger a empresa, todo mundo faz, se não for assim eu não vou conseguir ganhar esse contrato, né? Então, assim, aos poucos a gente vem desmistificando esses mitos, né, essas crenças, e vem mostrando que o impacto das atitudes de cada um de nós é muito maior, vai além da nossa empresa, vai para a vida de cada um, e também
muito forte na nossa empresa. A gente fala que a reputação você demora anos para construir e é assim para perder, né? Então, acho que a partir do momento que você traz os porquês, fica mais fácil de cada um, né, dos colaboradores entender a importância e o porquê que por que que existe aquela política, por que que existe esse controle. É, é, a gente fala que hoje em dia não basta mais ser nem parecer, a gente tem que provar que a gente está em acordo, sem estar em desacordo, né? Seguindo todas as políticas que são corretas. Então, é muito treinamento com fatos. Bom, deixa eu voltar um passo atrás e repetir o que eu já falei. É muito conhecer o seu negócio, é muito estar próximo do negócio, não é aquela coisa de compliance, é aquela área que fica sentada na sala da justiça, né, os justiceiros. Tá próximo das áreas, fazer alianças estratégicas com algumas áreas, mostrar que o objetivo de compliance também é apoiar a inovação, também é trazer lucro, também é aportar valor para o negócio, né? Então, com muito treinamento, com muita repetição de casos práticos, e mostrando o valor que compliance pode agregar além das políticas, procedimentos e treinamento anual do Código de Conduta. Porque é essa visão que todo mundo tem, né? O que faz É, compliance? Treinamento anual do Código de Conduta e investigação. exato. Mas a gente faz bem mais que isso. A correlação que eu faço quando iniciaram as áreas de compliance no Brasil nas empresas era meio que uma função tática operacional, porque precisava criar algo que não existia. Uhum. E hoje é muito mais estratégico. É Então, isso tudo que mesmo. você falou do negócio, de você, a ética ser um tema mais abrangente, você trazer valor para o produto, para acionista, para todo mundo estar envolvido, para toda a cadeia. Então, deixou de ser uma área tática, continua com tático ainda, mas hoje é muito mais estratégico como organização, né? E cada vez mais, assim, falando já um pouco de futuro, cada vez mais eu vejo o compliance tendo essa posição estratégica, como um pilar estratégico e próximo da operação, né? Então, como eu falei, cada vez mais hoje existe esse escrutínio, né, do que as empresas têm feito em relação ao social, ao ambiental. A gente ouve muito hoje os washings, né? Os É, greenwashings, diversity o washing. Então, greenwashing, o né? compliance tem um papel muito forte em trabalhar junto com essas áreas para garantir a transparência, né, e a correção desses números e dessas informações. A gente tem falado muito de inteligência artificial, então não só como compliance pode usar a inteligência artificial para fazer, né, uma análise de dados mais rápida, mas também como compliance pode apoiar na ética desses algoritmos, que vai apoiar o negócio. É, a gente tem visto cada vez mais regulações, leis muito mais estritas, até porque o planeta está esgotado, né? Não aguenta mais. Então, Sim. cada vez mais a gente tem visto leis mais restritivas né, de sustentabilidade, de direitos humanos. Então, até nesta parte mais processual e de estar em cumprimento, acho que também o compliance vai poder apoiar, ajudar o negócio a ter inovação, seguindo essas leis de forma adequada, ajudando o negócio a poder inovar mais de acordo com o que é exigido, né? Então, por isso que eu imagino e vejo cada vez mais essa posição de forma estratégica e menos operacional, saindo deste compliance e chegando para uma área de integridade mesmo e que cause um impacto positivo. Agora, você falou mais de uma vez que um dos pilares da área é treinamento, 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 comunicação, 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 falar, 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 falar. E o que eu me pergunto, como que vocês conseguem manter o pace ali sempre, cara, de comunicar, treinar, 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 fazendo com que o pessoal tenha um engajamento para participar de tudo, para acompanhar, porque reação da maior parte das pessoas, você falou, tem mais o treinamento que Mais anual um de ética, treinamento. e é um pilar fundamental, né? Sempre comunicar, treinar. Como vocês conseguem manter o pace disso? Então, de novo, não ter compliance como uma área separada. Por isso que eu falo de Aham. conhecer o negócio e ter proximidade com as outras áreas. Então, o que a gente faz? É cada vez mais
alinhar com outras áreas e se aproveitar de outras comunicações e outros treinamentos para trazer a mensagem de compliance. Então, eu não preciso ter um treinamento de compliance para falar de compliance, então, ou uma comunicação. Então, vou te dar um exemplo bem simples. Dia Internacional da Mulher. A RH vai soltar um comunicado dizendo sobre o Dia Internacional da Mulher. A gente aproveita para reforçar, falar sobre violência de gênero, trazer, reforçar o canal da linha ética, né, nosso canal de manifestação, trazer sobre não retaliação, trazer sobre os direitos da mulher. Então, é você encontrar dentro do negócio meios de se conectar e de se fazer presente. Então, é exatamente esse o ponto, é não ser compliance como aquela área que está lá apartada. Então, o treinamento do código de conduta, sim, que a gente acaba falando, é um evento anual, tem uma certificação, até por exigências, né? Que essa certificação tem que acontecer, ele é o único evento separado, mas que a gente também tenta fazer de formas lúdicas. Então, a gente faz uma gamificação na saída do refeitório, a gente traz um podcast com o presidente da empresa. Esse ano a gente vai fazer algo super legal, que é trazer o Bruno Romano, eu não sei se você já viu, ele faz stand-up, e ele fala, se você procurar no YouTube, um dia no compliance. Então, para trazer um pouco dessa desmistificação, de novo falando de desmistificação, trazer o compliance de uma forma leve. Compliance também pode ser leve. Trazer o compliance para este lugar de somos uma área de apoio, estamos aqui para te apoiar. Então, a melhor forma de fazer isso é aproveitando outras oportunidades. Então, a gente trabalha muito com o time de sustentabilidade, aproveita as comunicações, a gente está no relatório anual, a gente participa de treinamentos de outras áreas para trazer ali no meio uma mensagem de compliance. Então, não preciso ser eu ou o meu time falando de compliance, até porque, e já retomando a sua pergunta, né, do que a gente precisa para ter um programa de compliance efetivo, é entender que ética e compliance é função de todo mundo. Então, todo mundo tem que falar. Então, a gente também faz, por exemplo, talking points para os líderes, para que eles falem nos seus staff meetings, né, nas suas reuniões de time, para que eles falem. Eu estou sempre perguntando, o que eu posso te ajudar? Qual é o conflito que tem na sua área? Qual é o dilema? Né? Tem alguma coisa, alguma discriminação, algum conflito de interesse, alguma dúvida em relação a alguma política? Então, é aproveitar essas interações para trazer o compliance de uma forma leve e por outros interlocutores, né? Então, não parece que é aquela coisa punitiva, mas de fato educativa. Então, nessa jornada de educação, mais de prevenção e de cultura do que de punição. Juliana, é o seguinte, você é atleta ciclismo de estrada, que é uma prática, um esporte de endurance, enfim. Como que essa prática esportiva influencia na sua vida profissional? Eu adoro esporte, como eu te falei, né, desde pequenininha lá no interior, fazendo tudo que você imaginar, jogando bola na rua com os meninos, andando de bicicleta. Então, eu acho que o esporte, em geral, traz muito ensinamento para a vida, né? Não só para a vida corporativa, mas para a vida pessoal também. Então, eu sempre incentivei e incentivo sempre meus filhos, porque acho que traz ensinamentos vários, né? Sobre disciplina, sobre trabalho em equipe, sobre resiliência, sobre ganhar e perder, enfim, 1 milhão de exemplos aqui que a gente pode citar. Falando especificamente sobre o ciclismo, que é outra coisa que eu caí de paraquedas também e me apaixonei, não consigo sair mais, né? Eu acho que tem muita semelhança com o mundo corporativo, né? Então, começando em relação ao planejamento, né, do básico, vamos começar do início. Então, quando você começa a treinar, o seu treinador, a primeira coisa que ele vai te perguntar é: qual é o seu objetivo? Qual prova você vai fazer? Porque a partir desta prova eu vou desenhar o seu treinamento, nas suas metas. Então, na vida corporativa também, né? Então, quando eu desenho um plano de treinamento de comunicação, voltando também ao gancho aqui com treinamento de comunicação, para eu poder fazer essas amarrações, eu tenho que ter um plano desde o começo do ano. Eu já alinho, algumas vezes, um plano de 2 anos, para eu entender quais os assuntos eu vou falar, como, em quais públicos e quais formas. Então, acho que o primeiro é esse planejamento de metas, e mesmo quando a gente fala de um treino específico, né? Você tem que saber quantas horas
se vai chover, se não vai chover, quanto que você vai levar de comida, quanto você vai beber, onde vai parar o apoio. Então, acho que planejamento é algo que a gente aprende no ciclismo e que você fala, poxa vida, eu tenho que fazer isso também no mundo corporativo, tá sempre planejando e vendo a longo prazo, né? Sempre lá na frente, desenhando tijolinho a tijolinho lá na frente. Segundo, essa constância, que eu também falei bastante aqui, né? Lembra que eu falei, para construir uma cultura ética, você tem que falar, você vai falando, até que aquilo fique automático, fique parte do processo, né? E, de novo, não precisa ser falando em treinamentos específicos, mas essa constância, essa regularidade, essa disciplina, né? E da mesma forma no ciclismo, tem dia que eu não estou motivada, não estou a fim de acordar cedo no frio para ir treinar, eu estou cansada, mas eu sei que se eu não for todos os dias, né, que eu não construir um pouquinho, né, no dia seguinte vai fazer falta, no final de semana vai fazer falta. Então, acho que essa constância, essa disciplina, essa regularidade também é algo que para mim faz todo sentido e me trouxe muito mais foco, né? Essa disciplina e organização do ciclismo me ajudaram muito. Acho que o terceiro é essa questão de uma flexibilidade, né? Entender que às vezes você se programa, né? Você tem o seu planejamento, é importante você ter a disciplina, mas não é importante você ser flexível, você entender que você vai precisar fazer ajustes no caminho. Então, por exemplo, quando eu trabalhei na PepsiCo, é uma super empresa que tinha e tem um programa de compliance super forte, robusto, bem estruturado, mas que não fazia 100% sentido localmente. Então, ter essa flexibilidade de adaptar este programa de compliance, lembra que eu falei que, né, um programa de compliance pode ser o melhor do mundo, mas ele não vai servir 100%, até mesmo dentro da mesma empresa. Então, ter essa flexibilidade de fazer essas adaptações necessárias no meio do caminho, né? Persistência, né? Acho que é o principal. Né? Quantas vezes você está lá com dor, você está lesionado, você está naquela subida que não termina nunca mais, você quer desistir, mas você continua pedalando, né? A mesma coisa. Às vezes você está com o budget curto, está sem recurso, né? Sem gente para ajudar a dar treinamento, a ajudar no dia a dia. Você está com um monte de resistência interna, não vai, putz, que saco, de novo, compliance, mas você tem que continuar, né? Então, essa construção diária, essa persistência, essa resiliência, acho que também adquiri muito com o ciclismo, até porque a gente fala, né, corpo forte, mente forte. Mente forte. Acho que tem muito a ver. Acho que a questão do monitoramento, hoje em dia, eu não sei você, eu adoro esses gadgets todos, eu gosto de Não, é monitorar dado para tudo, estatística para tudo, potência, correlação para tudo. Não. VO2, qual é o IF, vai lá depois do treino olhar, né? Então, assim, não adianta só ter força física, você tem que usar os dados para te ajudar a montar a sua estratégia, né, no dia a dia. O que você tem que fazer? Você tem que fazer mais força, menos força, descansar e tudo mais. Então, no mundo corporativo também, você tem que usar os dados a seu favor para ajustar nesse seu planejamento, ajustar na sua estratégia, entender se vai precisar de mais flexibilidade ou não. A questão de descanso também é treino. E hoje em dia, no mundo corporativo, a gente fala muito sobre saúde mental, sobre burnout. Então, também eu falo muito com o meu time sobre isso. Descanso também é treino, vocês também precisam descansar para ir mais longe. Uma das coisas que eu mais aprendo todos os dias é sobre processo. Processo no sentido de que o ciclismo é um processo, as coisas não acontecem do dia para a noite, assim como implementar um programa de compliance, fazer uma transformação de cultura também toma tempo, né? Então, confiar no processo, confiar no seu líder, confiar na estratégia da empresa, confiar no planejamento é muito importante, assim como no ciclismo. Então, às vezes você vê lá o treinador passa aqueles treinos malucos, você fala, por que raios ele está me torturando que eu estou fazendo isso? Mas é confiar nesse processo que ele tem um objetivo que vai ser alcançado lá na frente, né?
Acho que é a questão também do que pouca gente sabe, mas que o ciclismo é um trabalho em equipe, né? Principalmente quando a gente vê né, as grandes equipes, as grandes voltas, a gente entende que para um time ganhar, né, você tem que trabalhar em equipe, você tem que se proteger, você tem que se ajudar, e isso para mim é a máxima do esporte em geral, do ciclismo e no trabalho. O trabalho em equipe é fundamental, fundamental. E, por último, mas não menos importante, acho que é a questão mesmo do que o esporte te traz, do que o ciclismo traz, né? Então, para mim, o ciclismo é uma válvula de escape. Então, eu trabalho com compliance, a maior parte do tempo, com problemas. Então, é uma forma mesmo de eu descarregar, né? Às vezes eu vou fazer um longão que começa aquela primeira hora ali, sabe? Naquela agitação, a cabeça a mil, mil pensamentos e depois vai dando aquela baixada, organiza os pensamentos, então serve, para mim, serve muito como uma meditação em movimento, em muitas vezes. Então, assim, além de trazer vários benefícios, eu trago muitos aprendizados mesmo para a minha vida pessoal, para a minha vida corporativa, muitos amigos, muitos, fiz muitos amigos no ciclismo, que é uma parte muito legal. Aprendi muito, e me trouxe muito foco e disciplina. Então, acho que esses foram os principais ganhos do ciclismo aí para minha vida pessoal e profissional. Que legal. No final, a gente cansa o corpo para descansar a mente, não o Exato, contrário é muito pior. exato. É isso aí. Para as pessoas que estão ouvindo o programa, se interessam, estão na área de compliance ou vão começar na área de ética, compliance, quais dicas você daria para essas pessoas que queiram se desenvolver nessa área? Tem muita gente boa e muito curso bom, muito podcast bom sobre compliance. Então, ler e ouvir sobre compliance eu acho que é muito importante, né? Cada dia é uma coisa nova, a gente sempre aprendendo. Acho que é isso também, ter humildade de aprender, né? Nunca achar que você sabe tudo. Acho que sempre tem alguém que pode te ensinar alguma coisa, tem sempre algo novo que você pode aprender. Acho que, primeiro de tudo, para mim, é conhecer muito bem o negócio onde você vai trabalhar. Uhum. Isso para mim é essencial, porque a partir daí você vai desenhar todo o seu plano de compliance e a forma que você vai atuar, né? Então, conhecer o negócio, conhecer a forma de atuação, conhecer as necessidades, conhecer os riscos e a partir daí desenhar as políticas e fazer os treinamentos, né? Então, desenhando tudo a partir daí. Então, acho que primeiro você tem que se encantar e tem que adorar compliance. Então, só isso já é meio caminho andado. Depois, conhecendo o negócio, as coisas vão fluindo e para cada necessidade você vai ter uma ferramenta de compliance que vai poder te ajudar. Ótimo. Eu sempre faço uma pergunta, porque essa pergunta vai fundo e as pessoas, você consegue extrair o melhor delas, pelo menos eu tento, e no que elas fazem a diferença na vida das pessoas, que é a pergunta sobre a zona de impacto. Então, pergunto para você também, qual é a sua zona de impacto, uma área, atividade, função, que você acredita genuinamente que você faz diferença na vida das pessoas? Eu acho que a maior. Eu sou uma pessoa que acredito que todos os dias eu mudo um pouco o mundo, tá? Eu falo, Uhum. podem achar que eu sou naiva, ingênua, mas eu realmente. O que eu gosto e adoro de compliance, porque eu realmente acredito que pouco a pouco, um pouquinho por dia, eu ajudo numa mudança para um mundo melhor. Primeiro, como eu falei, que eu acho que uma vez que você ajuda na construção dessa cultura ética ou ajuda uma pessoa a entender, né, o que é a ética, qual é o impacto que isso tem no mundo, você ajuda que ela tome decisões melhores, não só em relação ao trabalho, mas também em relação à vida dela. E um exemplo bem bobo, tá? Imagina Uhum. a gente, né, temos a mesma idade e vivemos uma vida em que brincadeiras dos diversos tipos eram
permitidos e incentivados, né? E Sim. ainda hoje a gente vê muita brincadeira politicamente incorreta. Então, você imagina que é uma pessoa que no jantar com a família faz essas brincadeiras, acha que é legal. Se o compliance é punitivo, o que acontece? Essa pessoa, ao ser desligada por ter este comportamento, ele vai ficar muito bravo, vai se sentir injustiçado e vai. Este comportamento, que era em tom de brincadeira, ele vai ser um comportamento agressivo a partir de então. Ele vai, Ele vai então, reforçar esse comportamento. reforçar um Né? comportamento que Uhum. até então ele poderia não ter, e eu estou dizendo de pessoas que não têm noção que o comportamento é inadequado, tá? Diferente de Uhum. uma pessoa que é racista, Faz isso de forma tô falando de proposital. Né? exato, tô dizendo de uma pessoa que está fazendo uma brincadeira que sempre foi assim, o famoso, né, das práticas que a gente falou, do passo que vem vindo, os vieses e a forma que a gente foi educado. Então ele vai ficar muito bravo, se sentir injustiçado, não vai entender o comportamento dele como inadequado, e vai levar isso para fora, para casa dele. Né? O filho vai também achar que o pai foi injustiçado e vai reproduzir de forma agressiva, inclusive, vai piorar. O que passou, que era uma brincadeira, vai ser uma agressão. Os amigos que estavam ali participando daquela brincadeira também vão achar que aquele foi injustiçado, eventualmente vão se voltar contra aquele, né, que era o alvo, ou pode não ter alvo nenhum, mas aquele que se sentiu incomodado. E eu não vou ter resolvido o problema da discriminação, não vou ter mudado o comportamento daquela pessoa, vou ter alguém que vai ter se sentido incomodado. Se eu deixo de ter um comportamento punitivo e trago uma cultura ética e trago um comportamento, uma forma de atuar mais educativa, se eu consigo explicar para essa pessoa o impacto que a brincadeira dele tem como gatilho naquele segundo, naquele terceiro, né, naquela outra pessoa, na maioria das vezes ele próprio vai dizer: poxa vida, não sabia, vou mudar. E aí ele vai mudar, ele vai ser um agente de mudança para os colegas do trabalho e ele vai ser um agente de mudança na casa dele. E os filhos vão mudar e vão parar de reproduzir aquele comportamento. Então, de novo, é óbvio que é um exemplo bem simples, e a gente não está dizendo aqui, né, de um crime, de um assédio moral, de uma violação, mas de coisas que a gente vê no dia a dia e que muitas vezes o compliance sendo punitivo e não trabalhando nessa questão, né, nessa jornada de educação e de reversão de cultura, se você atuar ao contrário, você acaba trazendo outras pessoas como agente de mudança. Então, para mim, o maior impacto é esse, quando você consegue mostrar nas pequenas coisas qual é a importância de ética e compliance, o porquê, qual é o impacto que isso tem no outro, dentro e fora, e essa pessoa por si só vai se tornar este agente de mudança. Né? Então, para mim, esse é o principal. O segundo é trazer mesmo um ambiente seguro, que todos se sintam respeitados, que não tenha discriminação e que eles tenham uma segurança psicológica para trazer os problemas, por menor que eles sejam, até para que a gente possa atuar e apoiar. O terceiro falando mesmo, e eu adoro pensar em sustentabilidade empresarial, e não sustentabilidade no sentido ambiental, que eu também gosto, mas empresa, no legado. Né? Então, eu sempre penso que a empresa em que eu estou, né, o legado que essa empresa tem, né, o que ela vai deixar, e como é que eu posso ajudá-la a continuar tendo sucesso e perdurando muitos e muitos anos. Então, em todo esse trabalho de mapeamento e mitigação de riscos, eu também entendo que eu tenho um impacto muito grande na preservação dessa empresa, na preservação ou na mitigação dos riscos reputacionais e no sucesso dessa empresa. Então, acho que é isso, ser um guia para as melhores decisões, ter um impacto, né, transformar, fazer com que as pessoas sejam, cada um deles, agentes de mudança, ajudar nessa cultura organizacional para que seja um ambiente em que as pessoas se sintam confortáveis e gostem de estar ali, que
performem muito melhor. E na parte de compliance mesmo, ajudando a pensar nesses riscos e como é que a gente vai mitigar esses riscos, o que a gente precisa fazer para ajudar a empresa a ser sustentável e para ajudar os nossos colaboradores a serem felizes e produtivos aqui no trabalho. Adorei esse exemplo, de você trazer a pessoa para próximo, ser um agente de mudança e não você agir de forma punitiva. Eu certeza que isso faz diferença no mundo, porque é um agente catalisador, né? Ele espalha isso, a mensagem positiva. Muito legal esse exemplo. Indica 2 pessoas para eu entrevistar aqui no programa, para a gente bater um papo legal igual esse que a gente teve. Bom, a primeira pessoa que eu gostaria de indicar é a Flávia Lorenzetti. A Flávia Lorenzetti, primeiro que ela é uma super ciclista também. Não, ciclista tem preferência. Então. Ciclista tem preferência, já começa por ela, é uma super ciclista. Mas ela tem uma história super legal. Ela começou como garçonete e hoje ela é CEO de uma rede de hotéis. É uma super mentora, ela tem vários... Ela fala bastante também disso, né? Acho que também faz um grande gancho entre o ciclismo e a vida corporativa. Então, eu falo que muitas vezes a disciplina vem dos vídeos dela. Ela fala, não quero pedalar, eu olho lá, a Flávia já tá, logo cedo, acorda, vai pra vida, feliz. Aí eu falo, tenho que ir, porque a Flávia foi. Então, ela tem todo um programa também de mentoria, é uma pessoa muito, muito legal, tem uma trajetória muito interessante, né? A outra pessoa é a Andrea Álvares. Essa, para mim, também é uma grande inspiração. Ela foi General Manager da parte de bebidas da PepsiCo, então, da época que eu estava lá. Uma pessoa muito aberta, muito generosa. Ela foi para a Natura, e quando eu fui para a Natura na sequência, se ofereceu para me dar mentoria e me ajudar a navegar, né, que é uma empresa bem diferente da empresa, partindo de uma americana para uma brasileira. Todas as vezes, eu tenho 2 filhos, né? Então todas as vezes que eu me vi numa situação, meu Deus, tenho 2 filhos, o que eu vou fazer? Trabalho e tudo mais. Eu pensava nela, porque ela é uma super executiva, tem 3 filhos, 3. Trabalha em vários boards, então também sempre me deu uma motivação a mais. Foi reconhecida como uma das executivas mais influentes do Brasil, foi premiada pela Forbes também como uma mulher influente, uma executiva influente, uma dessas... E ela é uma super energia, entende tudo de sustentabilidade, marketing, inovação. Então, todas as conversas com ela são sempre inspiradoras em vários sentidos, tanto pessoais quanto profissionais. Então, são 2 mulheres que me inspiram em lugares diferentes, que são muito interessantes e acho que podem contribuir bastante. Muito bem, essa foi a Juliana Darini. Ju, muito obrigado pela sua participação. Quem pôde acompanhar, certeza, papel e caneta na mão. Aprenderam muito, uma verdadeira aula, uma consultoria for free para a turma. A próxima a gente cobra, mas essa aqui vai de graça para a turma. Olha, muito obrigado pela sua participação. Adoro falar de compliance, adoro contar causos e adoro falar de ciclismo também. Eu falo mais de ciclismo do que pedalo, eu falo que eu adoro bicicleta, tá? Então, é sempre um prazer. Aqui ou quem precisar, eu sempre estou super à disposição para trocar aí com quem tiver interesse.